Olá galera, bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal. Eu sou o professor Alan e estarei apresentando para vocês mais um vídeo referente ao curso Python com Jupyter Notebook. Nesse vídeo aqui estarei abordando um dos tópicos mais interessantes aqui do nosso curso, que é como utilizar o chat GPT para nos ajudando. O chat GPT aqui para nós ele vai funcionar como uma espécie de copiloto, nos ajudando aí nessa tarefa aí que nós temos aí, que nós encaramos aí, que é de estudar aí análise de dados voltado para a linguagem Python, ou melhor, a linguagem Python voltada para análise de dados. Então, gente, aqui eu tenho algumas informações, tá certo? Essa parte aqui, boa parte dela foi escrita inclusive pelo próprio GPT, eu dei instruções para ele para escrever, mas eu pedi para ele se ater mais a dizer como ele poderia nos ajudar, voltado para a computação. Como eu já utilizo ele para a computação, então eu fui checando se de fato o que ele diz em alguns tópicos que eu vou comentar aqui, se de fato ele faz. E aí eu verifiquei as informações antes de colocar aqui. Eu até coloquei aqui, destaquei, este material é um exemplo de apostila produzido por programação assistida por IA. Então, em muitos casos, eu tive dúvida de alguns conceitos, então fui lá, perguntei para o GPT um certo conceito de programação, pedi um exemplinho de um código. Ele me dava o conceito, lá explicado, e me dava um código logo a seguir. Claro que eu ia em outras fontes, dar uma verificada, a gente não pode aceitar tudo que o GPT diz, porque às vezes ele fornece respostas incorretas. Quem usa o GPT sabe que tem algum viés em alguns pontos, então a gente tem que tomar bastante cuidado. Mas ele auxilia bastante o nosso trabalho, tá certo? Então, aqui eu coloquei alguns tópicos que eu vou comentar nesse vídeo aqui, além de no final dar um exemplinho, ou dois, de como utilizar o GPT, dar instruções para ele para produzir um código para a gente. Então, gente, primeira forma que o GPT diz que ele consegue nos ajudar, e é verdade, é essa aqui, assistência na solução de problemas. O GPT pode ajudar a identificar e resolver problemas no seu código. Se você estiver enfrentando dificuldades em encontrar a causa de um erro ou precisar de uma abordagem para resolver um desafio específico, ele pode oferecer sugestões de direcionamentos. Muitas vezes já passei por isso aqui. Eu tenho um código ali quase pronto, mas ele está dando alguns errinhos, aí eu pego o código, jogo, falo assim, este código, falo antes do código, este código, eu boto entre aspas, está dando este erro, boto lá o erro entre aspas também. Poderia me ajudar a consertá-lo? Aí beleza, passou essa instrução, aí muitas vezes o GPT me dava o código corrigido. Às vezes era uma correção mais pontual, esqueci de fechar um parêntese, Claro que esse tipo de erro eu já sei identificar, eu não preciso recorrer ao GPT mais, mas pode ser um erro mais complicado, uma certa estrutura está agindo de forma incorreta, está colocada de forma incorreta, então o GPT consegue meio que entender o que você está querendo fazer com aquele código, e aí ele me propõe ali uma solução, tá certo? Explicação de conceitos é um outro coisa que eu também utilizei bastante o GPT. Ele pode fornecer explicações e definições claras de conceitos de programação. Se você encontrar um termo desconhecido ou precisar entender melhor um conceito específico, pode oferecer uma explicação detalhada para ajudar a aprimorar seu conhecimento. O legal é que muitas vezes eu pedia, me explique sobre tal coisa e me dê um código que execute isso aí, que você está me explicando. Aí ele explicava e dava o código e você via que de fato a explicação dele batia exatamente com o que o código fazia. Claro que se você quer um material mais especializado, assim, mais técnico, aí você cheque as explicações dele. Muitas vezes ele pode ser enviesado. Então, é como eu falei, você vai ser uma espécie de filtro para o que ele produzir. Tá certo? Um outro caso é a geração de código, que a gente vai ver, inclusive, um exemplo neste vídeo aqui no final dele. Ele pode gerar trechos de código com base em instruções que você fornecer. Por exemplo, se você precisa de uma função específica ou deseja explorar uma abordagem para um problema, ele poderá ajudá-la a criar um código inicial para você se desenvolver a partir dele. Muitas vezes você tem um código gigante para fazer, digamos, uma tarefa macro, mas essa tarefa macro envolve várias partes menores. Então você pode pedir ali uma abordagem de como proceder, dar essas partes, ou seja, o GPT vai lhe fornecer todas essas partes, e aí você vai trabalhando em cada uma delas. Até mesmo solicitando cada uma delas separadamente, depois você junta tudo e tem o seu código pronto. Então o GPT ele é capaz de fazer isso, capaz de pelo menos te ajudar a fazer isso, certo? Outra coisa interessante é as sugestões e boas práticas. Imagine você ter um código pronto. Então o que ele faz? Ele oferece sugestões e melhores práticas para melhorar a qualidade do seu código. Isso pode incluir otimização, organização, estruturação adequada do código, manipulação eficiente de dados e outras dicas úteis para aprimorar suas habilidades de programação. Um exemplo disso, se eu não me engano, tem bastante tempo que eu fiz, foi esse código aqui. Eu tinha feito esse código dessa forma e pedi para o GPT escrever usando list comprehension.
né? Viu o termo em algum lugar, estava estudando, né? Falei, ó, vou abordar aqui sobre a eficiência de um código, né? Logo aqui no começo. E aí ele escreveu, se eu não me engano, foi ele que deu essa resposta aqui. Ele pegou esse código aqui e escreveu com apenas, basicamente, 2 linhas, né? Tem aqui o comentário não entra, né? Com basicamente 2 linhas, onde aqui ele tinha 1, 2, 3, 4 linhas aqui com apenas 2. Então escreveu de uma forma que mais compacta, digamos assim. Tá certo? E, por último aqui, que ele colocou também, que é a expansão de conhecimento. Ele pode fornecer informações e exemplos de diferentes linguagens de programação, bibliotecas e frameworks. Se você estiver interessado em aprender sobre novas tecnologias ou explorar diferentes abordagens, ele pode fornecer insights e recursos para ajudar seu aprendizado. Então, esse texto aqui, boa parte dele, né, foi feito pelo GPT. Claro que eu dei uma revisada, né? Mudei algumas coisinhas que eu não concordava muito, a gente tem que ter esse filtro, né? Mas você percebe que você ganha um certo tempo, né? Você vai mais direcionado para a tarefa específica minha, que era dar os exemplos, né, dos códigos, tá certo? Aí aqui eu falei, não, vou fazer um vídeo e vou botar um exemplo, né? Porque a pessoa às vezes você falando assim, né, dá para fazer isso, dá para fazer aquilo, mas como é que eu faço? Olha, aí você vai ter que ter bem claro o que você quer em sua mente, a forma de você perguntar isso. Né? Você dê as instruções ali para que o GPT execute ou crie, né, construa o código para você, certo? Então aqui eu botei 2 exemplos, né? No primeiro deles eu vou passar essa instrução aqui. GPT gostaria de um programa que imprime os números pares entre 1 e 10. Então, aqui está o link aqui, ó. Vou clicar aqui. O Jupyter permite, né, você colocar esses links, a gente vai ver isso no próximo vídeo, né, com personalização. Então, ó, eu estou aqui no 3.5, eu prefiro o 3.5 que ele é um pouco mais rápido, tá certo? Embora o 4 ele seja mais preciso em algumas situações. Então, ó, GPT, gostaria de um programa que imprime os números pares entre 1 e 10. Pronto. Tá aqui, ó. For e in range 2, 11, 2, né, tal, tem aqui a funçãozinha. Aí você fala, pô, eu não sei nada do que essa função faz. Vou lhe explicar agora uma outra coisa do GPT muito interessante. Então, eu vou colocar aqui abaixo e vou executar, porque, né, vamos testar, porque eu pedi para ele, mas não tem garantia nenhuma que ele vai acertar. A gente sabe que ele erra pra caramba, né? Então, ó, executando essa célula aqui, ó. Então, 2, 4, 6, 8 e 10. Aí eu posso, adicionalmente, pedir o seguinte, explique esse código para mim. Então, ele vai atuar agora como um professor. E você vai ver que as explicações dele aqui em programação, elas são muito objetivas, bem concisas, tá certo? Então eu posso botar assim, ó, explique este, ou melhor, coloque comentários neste código. Esse é um código que ele próprio fez, mas poderia ser um código meu, que eu fiz lá, mas não tive tempo de botar comentário. Eu quero passar para um aluno, estudar e tudo mais, estou sem tempo ali. Posso fazer isso também. Até mesmo para mim, né? Às vezes eu esqueci de ter feito alguma coisa, né? Assim, uma parte ali do código eu esqueci. Eu falei, pô, o que tá, essa parte aqui quer dizer o quê mesmo? Não estou lembrando. Aí eu posso pedir para ele fazer esse comentário. Então, eu poderia, por exemplo, alternativamente, né, colocar no lugar desse código esse outro aqui, ó, já bem mais comentado, né? Utilizamos o comando for para iterar sobre a sequência de números pares. A função range, início, fim, passo gera uma sequência de números começando o valor início, indo até o fim, exclusivo. Exclusivo porque esse 11 aqui ele vai só até 10, tá certo? Com incrementos definidos pelo passo, que é o 2. Então ele diz que o início é o 2, o 11 aqui ele vai só até o 10, né, 1 a menos, e ele salta de 2 em 2. Então, a cada iteração do loop, né, a variável i assume o valor da sequência gerada pela função range. Neste caso, i representa um número par. E aqui, print i imprime o valor atual de pô. Você tem aí algo que é espetacular. Aí peguei um outro caso, ó. Gostaria de um programa que percorre uma lista imprimindo todos os números. Então, nesse caso aqui, eu só pedi para ele imprimir números de 1 a 10. Então, ele não percorreu nenhuma lista. Tá certo? Embora ele gerou a lista, mas ele não percorreu. Então vamos ver aqui o que acontece. São programas parecidos, né? Até perguntas parecidas. Você pode mudar a pergunta aí se você quiser. Eu vou ter aqui, ó. GPT gostaria de um programa que percorre uma lista e imprime todos os números pares. Aqui ele já botou comentado. Ele já está mais inteligente. Por quê? Eu estou fazendo o mesmo chat. Né? Então ele já entende como eu quero. Então ele se personaliza de acordo com as minhas primeiras perguntas. Por isso que se você quer mudar de tema, vem aqui e cria um novo chat.
porque senão você pode embolar duas coisas ali, ou seja, cada tema desse aqui pode ser um tópico específico, uma abordagem diferente, então aí é preferível que você foque, né, cada chat desse para uma única tarefa, certo? Não fica perguntando tudo num lugar só, não. Aí aqui botando o código, ó, já ficou um códigozinho mais curto, né? Ficou melhorzinho, né? Esse aqui carregou pra caramba de informação. Mas aí talvez você não goste tanto de informação, você mesmo diminua, tá certo? Então, definindo a lista de números. Então, essa aqui é a lista de números, vai de 1 até 10. E aqui, né? Para os números nesta lista, né? Então, percorrendo a lista, então esse for, né? A gente já viu como é que o for funciona aqui em cima, né? Ele vai percorrer essa lista e verificando se o número é par. Aí aqui, por exemplo, ele não explicou o que é esse porcento 2. Eu poderia falar, me deu uma explicação mais detalhada desse código. Né? Esse porcento 2, a gente vai ver ele vai pegar o número, né? O número vai ser uma variável que vai andar aqui nessa lista. Então o número vai assumir o valor 1, depois vai assumir o valor 2 e por aí vai. E aí esse porcento aqui, ele calcula o resto da divisão por 2. Se esse resto for igual a zero, que aí vai ser igual duplo, a gente vai explicar isso aqui também, né? Então ele imprime o número. Tá certo? Então, temos aí. Vamos agora, né, ver se dá certo. Olha, deu certo. Executei aqui, belezinha. Certo? Aí o cuidado que nós devemos ter, coloquei aqui um tópico para lembrar disso, né? Parece um mundo maravilhoso, né? Mas tome cuidado, eu estou fazendo aqui perguntas básicas para ele. Temas mais avançados, ele não costuma acertar de primeira. Então, muito cuidado, muita calma nessa hora. Ao usar o GPT, ChatGPT, é importante lembrar que ele é uma ferramenta que você é o piloto na jornada de programação. Isso significa que você sempre tem o controle sobre o processo de programação. O ChatGPT está lá para ajudar a facilitar este processo. Quer dizer, se você é o piloto, é você que diz para onde tem que ir. É você que checa se uma dada entrada está produzindo a saída esperada. Então, sempre que você solicitar para o GPT fazer um código para você, o que é interessante? Que você observe, poxa, para essa entrada aqui, beleza, ele imprimiu corretamente. Mas se eu botasse aqui, por exemplo, 11 e 12, e executar, será que ele vai imprimir o 12, que entrou mais um par aqui? Ó, imprimiu. Aí faça testes, né? Nunca aceite a resposta dele. Por isso que é muito perigoso fazer perguntas para ele, perguntas mais conceituais, menos objetivas. Porque um programa é algo objetivo. Tem uma entrada, tem uma saída. Né? Então você pode checar se ele está produzindo o que você espera ou não. Beleza? Então é isso aí. Espero que vocês tenham entendido, espero que tenham gostado. Próximo capítulo aí a gente vai falar um pouco sobre a personalização do ambiente Jupyter, que é esse aqui que eu estou utilizando. Se você está usando o Colab, você pode até pular, mas eu acredito que é interessante, porque em algum momento você pode querer utilizar o Jupyter, né? Tem bastante ferramenta aqui que eu acho que torna ele interessante, e o curso em si foi produzido aqui no Jupyter, né? Embora ele rode tranquilamente no Colab, é importante, eu acho, que você dar uma olhada no material. Tá certo? Então é isso aí. Até a próxima.